O calor de Ouagadougou queimava como fogo invisível naquele dia de abril. Motos passavam rápido pelas ruas cheias de gente vendendo mangas. Os rádios contavam sobre a tentativa de golpe que quase destruiu tudo. E se o presidente escondesse um segredo que mudaria o país para sempre? No estúdio de TV, o capitão Ibrahim Traoré ajustava sua boina verde. Não apenas um líder militar, mas um homem dividido entre duas fés. Ele tinha uma pistola no cinto e uma pergunta no coração. Por que um presidente muçulmano carregaria uma Bíblia escondida em seu escritório? Inimigos da Costa do Marfim querem nos quebrar hoje. A voz de Traoré era forte enquanto falava para a nação. Mas suas palavras escondiam algo que ninguém podia imaginar. Ele rezava 5 vezes por dia voltado para Meca. Mas à noite, sozinho, ele lia palavras diferentes em segredo. Palavras que sua avó Ava tinha ensinado quando ele era criança. Ame seus inimigos e reze por quem faz mal a você. Como um líder muçulmano poderia seguir ensinamentos de Jesus? Em março, a Arábia Saudita ofereceu construir 200 mesquitas em Burkina Faso. Traoré recusou e pediu escolas e hospitais no lugar delas. Os líderes religiosos ficaram confusos com sua decisão estranha. Por que ele rejeitaria um presente tão generoso para sua própria religião? Na infância em Louga, Ibrahim cresceu numa família muito religiosa. Seu avô tinha 4 esposas que rezavam 5 vezes por dia. Mas Ava, a segunda esposa, era diferente de todas as outras. Ela era a única cristã e sempre tinha sua Bíblia aberta. Debaixo de uma árvore de acácia, ela contava histórias para Ibrahim. Ibrahim, Deus ama todo mundo, mesmo quem faz coisas erradas. Essas palavras ficaram gravadas em seu coração para sempre. Quando foi estudar em Bobo Dioulasso, conheceu o padre Paulo. O padre ensinava numa sala simples com livros empoeirados. Mas suas lições eram sobre perdão e o poder do amor. Ibrahim, amar seus inimigos é difícil, mas é o caminho de Deus. Mesmo sendo muçulmano, Traoré ficava depois da aula fazendo perguntas. Ele rezava 5 vezes, mas sentia fome de algo mais profundo. Uma paz que ia além da violência do mundo ao seu redor. Foi assim que sua fé dupla começou a se formar em segredo. Um muçulmano que amava os ensinamentos de Jesus Cristo. Agora, como presidente, ele carregava esse segredo pesado no peito. Seu país estava sendo destruído por grupos jihadistas violentos. Eles controlavam 40% do território nacional. Cristãos viviam com medo depois do ataque à igreja de Caia. 25 de fevereiro foi o dia que mudou tudo. A igreja queimou e muitas famílias perderam tudo o que tinham. Entre os sobreviventes estava uma menina chamada Aminata. Seus pais morreram no ataque, mas ela sobreviveu de alguma forma. O relatório sobre ela estava na mesa de Traoré naquela noite. Como uma criança poderia perdoar quem matou sua família? Traoré fechou os olhos e sentiu o peso de liderar. Não apenas com força militar, mas com algo mais poderoso. Ele pegou a Bíblia velha de Ava, o couro gasto pelo tempo. As páginas frágeis guardavam palavras que nunca mudavam. Ame seus inimigos e reze por quem te machuca. Sua garganta apertou enquanto lia essas palavras antigas. Como ele poderia liderar com amor num país cheio de ódio? Os dias seguintes foram uma batalha dentro de seu coração. Facções políticas e religiosas questionavam cada decisão sua. Ele era muçulmano, mas nunca escondeu completamente seu amor pelo cristianismo. As lições de Ava e do padre Paulo tinham moldado quem ele era. Agora seu país estava caindo em guerra civil e divisão religiosa. O ataque em Caia deixou sobreviventes vivendo em campos de refugiados. Seus rostos assombravam Traoré dia e noite sem parar. Salimata, Jean, Pierre e especialmente Aminata. A menina que perdeu tudo, mas ainda mantinha sua fé. Como alguém pode perdoar os monstros que tiraram vidas inocentes? As palavras de Ava ecoavam em seus ouvidos constantemente. Deus ama todo mundo, mesmo quem faz coisas erradas. Mas como isso poderia ser verdade depois de tanta dor? Traoré tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele visitaria o campo de pessoas deslocadas pessoalmente.
Precisava ver os sobreviventes cara a cara e ouvir suas histórias. Não sabia o que poderia oferecer além de sua presença. O campo estava lotado com tendas caindo de tão cheias. Crianças choravam por comida enquanto mulheres sussurravam preocupadas. Homens brigavam pelos poucos recursos que tinham disponíveis. Foi ali que Traore encontrou Aminata pela primeira vez. Ela estava sentada do lado de fora de uma tenda pequena. Uma cruz de madeira pendurada em seu pescoço por um barbante. Seus olhos eram fortes, cheios de uma maturidade além da idade. Eu sou Ibrahim Traore e sinto muito pelo que aconteceu com sua família. Aminata olhou para ele com olhos que não vacilavam. Eles atiraram em minha mãe e meu pai na nossa frente. Queimaram nossa igreja até não sobrar nada em pé. Mas eu perdoo eles por tudo que fizeram. Traore sensuou. Chão se mover debaixo de seus pés. Como ela podia perdoar quem destruiu seu mundo inteiro? Mas nos olhos dela ele viu algo que não esperava encontrar. Paz profunda e inabalável mesmo depois de tanta perda. Como você consegue perdoar pessoas assim? Aminata tocou a cruz de madeira com dedos delicados mas firmes. Jesus perdoou quem o matou na cruz. Se eu odiar, fico presa no passado para sempre. Perdoar me faz livre de verdade. As palavras dela atingiram Traore como um raio. A simplicidade e o poder da mensagem quebraram suas defesas. Será que ele também poderia perdoar seus inimigos? Poderia liderar não só com força mas com amor verdadeiro? Eu não entendo como você faz isso. Você vai entender quando tentar de verdade. Você tem que tentar com todo o seu coração. Traore sentiu lágrimas nos olhos pela primeira vez em anos. Uma mistura de tristeza e esperança encheu seu peito. Ele tinha passado a vida liderando com precisão militar. Mas agora entendia que a paz verdadeira vinha do amor. Eu vou tentar, Aminata, eu prometo que vou tentar. Os dias depois do encontro com Aminata foram confusos. Traore não conseguia esquecer a conversa com aquela menina. Sempre acreditou em sua fé muçulmana com convicção. Mas agora os ensinamentos de Ava e Padre Paulo estavam mais fortes. A linha entre sua identidade religiosa e o chamado para a paz sumiu. Perdão, amor e unidade viraram a base de sua liderança. Mas a pressão dos líderes muçulmanos radicais aumentava. Críticos internacionais questionavam cada movimento que ele fazia. O país estava desmoronando sob ataques jihadistas constantes. Grandes partes do território estavam sob controle terrorista. A ameaça de mais ataques pairava sobre todos como uma sombra. Suas promessas de paz pareciam cada vez mais impossíveis. Mesmo assim, Traore sabia o que precisava fazer. Ele voltou aos ensinamentos de Ava e Padre Paulo. Ame seus inimigos mesmo quando parece impossível. Ele tinha prometido para Aminata e não quebraria essa promessa. Escolheria a paz mesmo que isso custasse tudo. Os dias eram um borrão e também uma passagem lenta do tempo. Traore vivia em conflito interno constante após conhecer Aminata. Ainda podia sentir os olhos dela olhando através dele, desafiando-o a viver os ensinamentos de amor e perdão. Era apenas uma criança, mas suas palavras tinham força de martelo. Jesus perdoou quem o matou na cruz. Se eu odiar, fico presa para sempre. Perdoar me faz livre de verdade. Por todo lado que olhava, as feridas do país sangravam. Seu povo estava sofrendo e precisava de cura urgente. Os ataques jihadistas continuavam destruindo igrejas. A população cristã estava sendo terrorizada e escondida. Líderes muçulmanos e soldados questionavam sua lealdade. A divisão entre muçulmanos e cristãos crescia a cada dia. Mas todas essas pessoas precisavam de cura verdadeira. Tarde da noite, Traore sentou em sua mesa com a boina verde de lado. A luz fraca da lâmpada criava sombras na parede. O relatório do ataque à igreja de Caia estava aberto. As imagens eram como fantasmas assombrando sua mente. Fotos da igreja queimada e vidas destruídas para sempre. Embaixo estavam os nomes dos sobreviventes e das crianças. Os rostos de uma nação despedaçada pela violência. Ele fechou o relatório devagar com dedos tremendo. Não podia mais fugir do chamado mais profundo de sua fé.
As palavras do Padre Paulo ecoavam em sua mente. Amar seus inimigos é a coisa mais difícil do mundo. Mas é o caminho de Deus para todos nós. Traore passou os dedos no couro da Bíblia de Ava. A superfície gasta por anos de uso diário. As palavras dentro eram como tambores batendo em seu peito. Ele cresceu com elas e sempre acreditou nelas. Mas agora elas exigiam mais dele do que nunca. Esta guerra pela paz não era só externa. A batalha estava dentro dele também. Sua fé muçulmana ensinava a liderar com força e defender. Mas seu coração cristão moldado por Ava e Padre Paulo era diferente. Ele pedia para lutar com algo muito mais poderoso. Amor, perdão e unidade acima de tudo. Traore levantou e andou pela sala com botas ecoando no chão. O peso de liderar Burkina Faso apertava seu peito. Tinha prometido proteger seu povo e garantir segurança. Mas a violência de jihadistas e inimigos políticos nunca parava. Não conseguia encontrar paz em sua liderança dividida. Não sei reconciliar essas duas partes de sua alma. Como posso liderar se nem consigo perdoar? Pensou em Aminata novamente sentada no campo empoeirado. A cruz pendurada no pescoço e olhos cheios de tristeza. Mas também cheios de esperança inabalável. A mesma esperança que manteve sua fé viva apesar das perdas. Eu vou tentar, ele tinha prometido para ela. Mas agora, na beira de suas decisões, ele se perguntava: posso fazer isso de verdade? Posso perdoar quem fez isso com nosso povo? O peso do golpe e as ameaças jihadistas eram insuportáveis. A divisão interna em seu governo piorava a cada dia. Mas mesmo com o país à beira do colapso, Traore ouviu algo. Um sussurro fraco de algo que pensou ser impossível. Não era só estratégia de guerra que salvaria Burkina Faso. Não era só força militar que traria vitória. Era uma mensagem de paz vinda do coração, moldada por suas duas fés trabalhando juntas. Uma noite, sentado em sua mesa com o rádio chiando baixo, um novo relatório chegou sobre outro ataque terrível. Uma igreja tinha sido bombardeada com sobreviventes espalhados. Seu coração afundou com o peso do sofrimento da nação. A pressão estava montando de todos os lados. Mas no meio dos gritos do país, ele pensou em Aminata. As palavras dela ecoavam mais alto agora. Perdoar me faz livre de verdade. Foi então que ele percebeu o que precisava fazer. Tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ele convocaria uma reunião, mas não qualquer reunião. Juntaria líderes muçulmanos e cristãos na mesma sala. Mesmo com os riscos e a tempestade que isso criaria. Mesmo com pressão de seu governo para escolher um lado. Este é o único caminho para a paz verdadeira. Estava pronto para sacrificar sua posição e até sua segurança. Tudo para trazer paz para sua terra amada. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou como fogo. Capitão Ibrahim Traore estava convocando uma cúpula secreta. Pastores cristãos e imãs muçulmanos juntos pela primeira vez. Para discutir um cessar-fogo e um pacto de paz. Um caminho para a frente que ninguém esperava. A reunião começou num centro comunitário escondido fora da capital. O peso de sua decisão pesava em seu peito. Era um risco que poderia quebrar seu poder e alianças. Mas era o único jeito de curar a nação ferida. A sala estava cheia de líderes e homens de fé. Cristãos e muçulmanos que tinham perdido muito. Mas ainda carregavam uma chama de esperança no coração. O ar estava grosso de tensão, mas também de antecipação. Todos sabiam o que estava em jogo naquele momento. Eu não sou perfeito e cometo erros como todos. Traore começou com voz firme mas cheia de convicção. Sou soldado, líder e muçulmano devoto. Mas também sei que amor e paz devem nos guiar. Ava, minha avó, ensinou que o amor de Deus vai além de religiões. Padre Paulo ensinou que amar inimigos é o caminho mais difícil. Mas é o caminho mais verdadeiro de todos. Ele olhou ao redor encontrando os olhos de pastores e imãs. Não estou aqui para dividir nosso povo. Estou aqui para unir todos nós em paz. E estou disposto a arriscar tudo por essa paz. Chega de matar por causa de fé. Chega de divisão entre irmãos.
A sala ficou em silêncio total por alguns segundos. Então o pastor Henry Yayai, líder respeitado, se levantou. Capitão Traore, você tem nosso apoio completo. Conhecemos a dor e o medo que tomou nosso povo. Mas paz é possível se andarmos juntos. Mesmo através do fogo e da tempestade. O imã Sheikh Idrissa falou em seguida com voz forte. Jihadistas não falam pelo Islã verdadeiro. Eles nos matam também sem piedade. Estamos com você, capitão, pela paz de todos. A sala, pesada de tensão, começou a mudar. Todos estavam ali apesar das diferenças profundas. Trabalhando por um objetivo comum que parecia impossível. Paz verdadeira para Burkina Faso. Não era fácil e não era perfeito. Mas era um começo de algo novo. A cúpula terminou com sussurros de acordo. Mas Traore sabia que a parte mais difícil estava por vir. A reação política seria inevitável e violenta. Radicais em seu governo não aceitariam o que viam como traição. Os russos também questionariam suas intenções. Já tinham notado quando ele rejeitou a oferta saudita, preferindo construir escolas e hospitais para todos. Mas apesar da pressão, Traore permaneceu firme. Tinha feito uma promessa não só para Aminata, mas para seu povo, para si mesmo e para as memórias sagradas. Para Ava e Padre Paulo que moldaram quem ele era. Lideraria com força e amor juntos. Guiado pelas fés que o formaram. No início de 2025, Traore fez uma declaração chocante. Qualquer um tentando dividir cristãos e muçulmanos enfrentaria prisão perpétua. A declaração forte foi feita durante uma celebração conjunta, marcando o fim do Ramadã e do período da Quaresma. Ele rezou com muçulmanos e cristãos juntos. Traore avisou que quem mata em nome da fé não terá onde se esconder, sinalizando tolerância zero para terrorismo religioso. Isso era especialmente importante para cristãos sob ataque. Grupos jihadistas queriam estabelecer um califado islâmico. Mas Traore não permitiria isso em sua terra. Então veio a bomba que abalou tudo. Uma explosão destruiu parte da cidade novamente. As notícias se espalharam rapidamente por todos os lados. Outro ataque, desta vez perto de uma mesquita. Orquestrado pelos mesmos jihadistas de sempre. A tensão que fervia de repente explodiu. As pessoas estavam com medo e não sabiam o que fazer. Os líderes do golpe estavam furiosos com Traore. Mas ele ficou firme, inabalável em seu compromisso. Saiu para o público, para o povo, para o mundo inteiro. Para mostrar que o amor era mais forte que o ódio. Eu sou Ibrahim Traore e não vou deixar este país cair. Sua voz quebrou através do caos e do medo. Não deixarei o ódio vencer nossa nação. Não seremos divididos por ninguém. Somos um só povo, Burkina Faso unido. Esta é minha promessa sagrada para vocês. A multidão ficou em silêncio ouvindo suas palavras. Alguns choravam, outros rezavam em suas próprias línguas. Muçulmanos e cristãos lado a lado pela primeira vez. E se a paz fosse possível através do perdão? Traore olhou para os rostos na multidão. Viu medo, mas também viu esperança nascendo. Como Aminata tinha dito, perdoar nos faz livres. Ele levantou a mão em sinal de paz. Juntos vamos reconstruir nosso país com amor. Não com armas, mas com corações unidos. Os dias seguintes foram um teste de fogo. Ataques continuaram, mas algo tinha mudado. Comunidades começaram a se proteger mutuamente. Muçulmanos guardando igrejas durante os cultos. Cristãos protegendo mesquitas durante as orações. A mensagem de Traore estava se espalhando como semente. Amor e perdão crescendo onde antes só havia ódio. Aminata visitou o palácio presidencial numa manhã clara. Traore a recebeu com lágrimas nos olhos. Você manteve sua promessa, presidente. Eu tentei como você disse para tentar. E agora nosso país está aprendendo a perdoar também. Ela sorriu pela primeira vez desde o ataque. Meus pais estariam orgulhosos do que está acontecendo. Deus está trabalhando através de você. Mesmo sendo muçulmano, você segue o caminho do amor. Traore ajoelhou diante da menina com humildade.
Você me ensinou mais do que todos os meus professores. O perdão é mais forte que qualquer exército. O amor vence o ódio quando damos uma chance. Os jihadistas ainda controlavam partes do país. Mas agora enfrentavam algo que não esperavam. Um povo unido que se recusava a odiar. Que escolhia o perdão sobre a vingança. As notícias internacionais começaram a notar a mudança. Burkina Faso estava escrevendo uma nova história. Não apenas uma história de guerra e divisão, mas uma história de reconciliação e esperança. Traoré continuou liderando com sua fé dupla, rezando 5 vezes ao dia como muçulmano, mas também lendo a Bíblia de Ava à noite. Não via contradição entre as duas. Ambas ensinavam amor, compaixão e justiça. Ambas pediam para cuidar dos necessitados. Em suas reuniões de governo, ele citava ambas as tradições. Alguns ficavam desconfortáveis, mas muitos entendiam. A sabedoria não tem apenas uma fonte. O amor de Deus se manifesta de muitas formas. 1 ano depois, Burkina Faso ainda enfrentava desafios. Mas algo fundamental tinha mudado no coração da nação. Comunidades que antes se odiavam agora se ajudavam. Crianças muçulmanas e cristãs estudavam juntas. Hospitais tratavam todos sem perguntar sua religião. O exemplo de Traoré inspira outros líderes africanos. Será que um líder pode servir a Deus de 2 formas? Será que o perdão pode curar nações inteiras? Traoré provou que sim, era possível. Mas o preço era alto e o caminho difícil. Exigia coragem para enfrentar críticas de todos os lados. Exigia fé para acreditar no impossível. Exigia amor para abraçar até os inimigos. Na mesa de seu escritório, 2 coisas sempre presentes. O Alcorão que guiava suas orações diárias. E a Bíblia de Ava que guardava as lições de amor. Ambos abertos, ambos lidos, ambos honrados. Porque para Traoré, Deus falava através de ambos, chamando para a mesma coisa no final: paz, justiça e amor para todos os filhos de Deus. Os ataques jihadistas diminuíram com o tempo. Não porque foram derrotados só por armas, mas porque perderam o apoio das comunidades. Pessoas cansadas de ódio escolheram outro caminho. O caminho que Aminata tinha mostrado. O caminho que Ava tinha ensinado. O caminho que Padre Paulo tinha explicado. O caminho que Traoré tinha escolhido seguir. Amor aos inimigos não era fraqueza. Era a força mais poderosa do universo. Capaz de transformar corações de pedra em carne. Capaz de curar feridas que pareciam eternas. Traoré olhou pela janela de seu escritório. Viu cristãos e muçulmanos reconstruindo uma escola juntos. Trabalhando lado a lado sob o sol quente. Suas diferenças não tinham desaparecido. Mas tinham aprendido algo mais importante. Que eram todos filhos do mesmo Deus. Que o amor era maior que o medo. Que o perdão libertava mais que a vingança. A jornada de Burkina Faso estava apenas começando. Muitos desafios ainda esperavam no horizonte. Mas agora tinham uma bússola diferente. Não apenas força militar ou alianças políticas, mas amor genuíno entre pessoas diferentes. Unidade nascida não de uniformidade mas de respeito. Traoré sabia que sua história seria contada. O presidente muçulmano que amava Jesus. O líder militar que escolheu o perdão. O homem dividido que uniu uma nação. Mas para ele, era simplesmente seguir seu coração. Um coração moldado por 2 fés. Um coração que batia por todo o seu povo. Muçulmanos, cristãos e todos os outros. Porque no final, todos eram burkinafasenses. Todos eram humanos precisando de amor. Todos eram filhos de Deus buscando paz. A história de Traoré nos deixa uma pergunta. E se líderes em todo lugar escolhessem o amor? E se o perdão se tornasse nossa arma mais forte? E se diferentes religiões trabalhassem juntas? Burkina Faso mostrou que é possível. Não fácil, não rápido, não sem dor. Mas possível quando corações se abrem. Quando o orgulho cede lugar à humildade. Quando o medo é substituído pela fé. Quando o ódio é vencido pelo amor. A Bíblia de Ava ainda está na mesa de Traoré.
Suas páginas gastas contam uma história de esperança. Uma esperança que transcende religiões e fronteiras. Uma esperança de que o amor sempre vence no final. Aminata, agora adulta, trabalha pela reconciliação. Ela nunca esqueceu o dia que conheceu Traore. O dia que um presidente muçulmano chorou com ela. O dia que prometeu tentar perdoar. E cumpriu sua promessa mudando uma nação. Sua cruz de madeira ainda pende do pescoço. Um símbolo não de divisão, mas de união. Porque foi o perdão que salvou Burkina Faso. Foi o amor que curou as feridas profundas. Foi a coragem de um homem seguindo duas fés. Será que outros líderes terão a mesma coragem? Será que outras nações aprenderão esta lição? O tempo dirá, mas a semente foi plantada. Em solo africano, regada com lágrimas e orações. Crescendo forte sob o sol do Sahel. Uma árvore de paz com raízes profundas. Galhos que abrigam muçulmanos e cristãos juntos. Frutos de amor que alimentam toda a nação. Esta é a história de Ibrahim Traore. Mas será que também pode ser nossa história?